Bom dia, pessoal, ou boa tarde, né? Não sei que horas vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas nós vamos falar um pouquinho aqui de gerúndio, tá? Mas antes de eu começar a fazer a apresentação para vocês do assunto gerúndio, aqui tem duas situações, né? É uma revisão para algumas turmas que já viram essa aula e é um assunto novo para a turma 309, né? Por que eu estou dizendo que é um assunto novo para 309? Porque eu estou com algum problema para acessar, aliás, para agendar a aula com essa turma, né? Então, o pessoal da 309, fique atentos à explicação desse conteúdo, né? Porque vocês vão precisar dele para resolver as atividades que vão ser enviadas para vocês mais tarde, tá? E lembrando que esta apresentação ela está disponível lá no site do professor, na página dos terceiros anos para download, tá? Então, baixe o arquivo lá, que está disponível para vocês, e aí você vai ter essa apresentação para você aí no seu computador, no seu caderno, no seu celular, ok? Então a gente vai falar um pouquinho sobre gerúndio, tá? Atenção, as turmas que já tiveram essa aula precisam um pouquinho mais de atenção, porque eu detectei alguns problemas, tá? Sobre esse assunto nas atividades que foram corrigidas, ok? Então vamos lá. O gerúndio é conhecido no inglês por quê? Porque ele é muito utilizado na estrutura do presente contínuo, tá? É o ing que a gente conhece, né? Então aqui, ó, quando eu digo assim, I am writing an email, I am writing an email, eu estou escrevendo um e-mail, eu estou escrevendo um e-mail. Anita is buying a new dress. Anita is buying a new dress. Anita está comprando um novo vestido. Então, a maioria dos alunos conhecem essa estrutura do ing nessa situação aqui, né? Do presente contínuo, para falar de alguma coisa que eu estou fazendo nesse momento, tá? Mas o ing, ou o gerúndio, ele não indica só isso, ele não indica apenas uma ação contínua. Tá? Ele é muito mais do que isso. Ele pode indicar o quê? Infinitivo, tá? Que não é o indo, ando, endo que a gente conhece, ok? Vamos dar uma olhadinha nisso então? Olha só, o ing não é usado apenas para dar noção de uma ação contínua. Ele também pode indicar infinitivo. Vamos aos dois modelos. Anita enjoys dancing samba. Anita enjoys dancing samba. Anita gosta de dançar samba. Anita curte dançar samba. I like listening to new wave songs. I like listening to new wave songs. Eu gosto de ouvir canções new wave. Eu gosto de ouvir canções new wave. Então eu gosto de ouvir. O que acontece aqui, gente? E aí, para os alunos que já fizeram as atividades, que eu percebi esse problema, né? Acontece que nós temos a união de, olha o cursor do meu mouse aqui, tá? Ó, enjoy e dance, dois verbos, ok? Dois verbos, ó. Eu estou usando na minha frase, Anita enjoys dancing samba, eu estou usando dois verbos, enjoy, o curtir, e o dancing, dançar, tá? Então notem que quando isso acontece, quando eu tenho dois verbos juntos um do outro, tá? O primeiro verbo, que no caso aqui é o enjoy, ele está dizendo que o próximo verbo, que é o dance, obrigatoriamente o infinitivo é formado por ing, tá? Dancing, e não dance apenas. Então, enjoys dancing, tá? O mesmo acontece com like, tá vendo? Eu tenho like aqui, listening, like, listening. Então, o like, quando eu coloco um outro verbo depois dele, obrigatoriamente, esse verbo vem com ing, vem com gerúndio. Like listening. I like listening to new wave songs. Ok? Então, é isso que está acontecendo aqui, ó. É o uso do gerúndio para indicar infinitivo. Por que infinitivo? Veja uma tradução. Anita curte dançar. Eu não estou falando dançando. Anita curte dançar. Eu gosto de ouvir, né? Não ouvindo. Eu gosto de ouvir,
tá? Então, nessas duas situações, eu tenho aqui o uso do gerúndio para indicar infinitivo, tá? E o que aconteceu lá nas atividades que algumas turmas já fizeram dos terceiros anos, né? Eu percebi que alguns alunos tiveram algumas dificuldades em formar frases aplicando esse gerúndio. Por quê? Eu acredito que na concepção desse aluno, ele não percebeu duas situações aqui, tá? A primeira, que ele precisava usar dois verbos, ok? Dois verbos, ó, como tem esse exemplo aqui, enjoy dancing, like listening, usar dois verbos. A segunda situação, ele tem que entender que quando ele usa dois verbos, um do lado do outro, o segundo verbo, obrigatoriamente, neste caso aqui, do uso do gerúndio, vem com ing, tá? Então, quando eu uso enjoy, o próximo verbo tem que ser com ing. Dancing. Quando eu uso like, o próximo verbo tem que ser com ing. Listening, ok? Ó, vamos ver mais duas situações que aconteceu esse caso, de dois verbos, um no lado do outro, onde o segundo foi com ing. Olha só. What shall we do this evening? What shall we do this evening? A Ana pergunta para o Bob. O que vamos fazer esta noite? O Bob diz o seguinte, I suggest staying at home. I suggest stay at home. Então, notem que aqui o Bob, ao responder a Ana, ele usou dois verbos, tá vendo? Ó, suggest e staying. Suggest e stay, né? Então, o verbo suggest diz o seguinte, bom, o próximo verbo que vier depois de mim tem que ser com gerúndio ou com ing. Tá? Então, o stay veio com ing, tá vendo? Ó, 1, 2, primeiro verbo, segundo verbo. O segundo vem com ing. I suggest staying at home. Sugiro ficar em casa. I don't like going to the pub all time, disse o Mike, né? I don't like going to the pub all time. Então, notem que na frase que o Mike falou para o John, ele usou o verbo like, certo? E o go, para falar que não gosta de ir. Esse go veio com ing, com gerúndio, tá? Por quê? Porque o like pede isso. I don't like going to the pub all time. Não gosto de ir a bares a todo tempo. No problem, I stay at home with you. Sem problemas, fico com você em casa. Tá? Então, nesses dois modelos que eu falei aqui para vocês agora, a gente tem o uso de dois verbos. Né? Na primeira situação, suggest, próximo, staying, like, going. Tá vendo? É sempre dois verbos, né? De novo eu reforço, tá? O pessoal que já fez atividades, que o professor corrigiu, já retornou a atividade, devem ter percebido isso lá nas minhas correções, tá? Por que eu dei errado? Porque, e se você for olhar na devolução que teve para você, você vai perceber isso, tá? O que tem de errado na situação? Ora, você não usou dois verbos, tá? Tu precisa fazer isso, certo? Um verbo e outro, onde o segundo verbo vem com ing, tá? O gerúndio pode indicar sujeito? Claro, né? Mas não foge à regra, tem que ser com ing o verbo. Sport is good for you, so swimming is good for you. Sport is good for you, so swimming is good for you. O esporte é bom para você, então nadar é bom para você, natação é bom para você. Aqui você tem duas compreensões. Você pode entender o swimming como nadar, como verbo, né? Ou como substantivo, natação. Fica a critério da interpretação de contexto, ok? Cigarettes are bad. Smoking isn't health for anybody. Cigarettes are bad. Smoking isn't health for anybody. Os cigarros são ruins. Fumar não é saudável para você. Aqui, de novo, eu tenho duas interpretações. Né? Eu posso entender como fumar, verbo, ou como fumo, substantivo. Ok? O fumo não é bom para a saúde de ninguém. Ok? Bom, e aí, gente, ó, vocês vão ver que isso é uma constante. Né? Eu tenho um verbo e tenho o próximo com ing. Vamos mais alguns modelos? Vamos lá, olha só. I have to practice parking for my driving test. I have to practice parking for my driving test. Eu tenho que praticar baliza. Aqui a gente compreende como substantivo, né?
para o meu teste de volante. I left the chore, I miss singing. I left the chore, I miss singing. Deixei o coral, sinto falta de cantar. Então aqui eu tenho miss e logo em seguida eu quis usar o verbo cantar. Então, singing com ing. Por quê? Porque o verbo miss diz o seguinte, olha, o próximo verbo que vier depois de mim tem que ser com gerúndio, ok? Can you imagine living in Alaska? Can you imagine living in Alaska? Você se imagina morar, você imagina morar no Alasca? Né? Então, aqui ó, o imagine é um verbo e logo depois veio o verbo morar, tá? Living, aí com ing, ok? Bom, e aí deve surgir a pergunta, né? Mas como que eu vou saber qual verbo pede que o segundo verbo venha com gerúndio, com ing? Então, quando na minha frase o primeiro verbo for essa lista aqui, ó, like, love, enjoy, dislike, hate, prefer, not mind, start, begin, continue, carry on, keep on, finish, stop, give up, admit, avoid, imagine, mention, miss, practice, recommend and suggest. Quando for essa listinha aqui que eu separei, tá? Ó, esta e esta, tá? Quando na frase que você montar, que você contextualizar, o primeiro verbo for estes, e nesta mesma frase você tem que usar um segundo verbo depois deles, o segundo verbo vem com ing, sempre, tá? Então vamos ver aqui, ó, nos dois modelos. I like dancing, tá vendo? Eu usei like, ó, eu vou voltar aqui e eu tenho o like aqui, ó, um dos primeiros inclusive, tá vendo? Então, o que que acontece? Eu tenho que pôr ing no segundo verbo, ok? I prefer drinking. I prefer drinking. Eu prefiro beber. Eu prefiro beber. Então, se a gente for pesquisar lá na lista, o prefer, ele está aqui, né? Na primeira, preferir, tá vendo? Então, ele pede ing, certo? Aí você deve estar se perguntando o seguinte, pois é, mas eu posso dizer I like dancing samba ou I like to dance samba? Posso. Posso dizer com ing e posso dizer com to, tá vendo? Aqui, ó, eu posso dizer I like dancing, I like to dance. I prefer drinking, I prefer to drink. Muda alguma coisa no contexto da significação? Não. Eu gosto de dançar samba, eu prefiro suco, beber suco, tá? Não muda. Bom, mas aí, ó, se a gente voltar aqui rapidinho na lista, você vai ver que apenas nessa primeira lista, ó, like, love, hate, prefer, start e begin, eles têm um asterisco, tá vendo? Like, love, hate, prefer, start e begin. Eles têm um asterisco. Por que que eles têm um asterisco, gente? Por causa dessa situação aqui, tá? Aqueles verbos ali na primeira lista que eu coloquei um asterisco, entre eles o like e o prefer, o que que isso quer dizer? Que eles indicam duas formas de formar a frase de infinitivo, do segundo verbo, tá? Eles permitem eu dizer o segundo verbo com ing ou com to. Foi o que aconteceu aqui, ó. I like dancing samba. Ou, se eu preferir, eu posso dizer I like to dance samba. I like to dance samba, tá? Então, tem os dois modos estão corretos. Mas, repito, somente para esses verbos que estão com asterisco, tá? Os demais, o segundo verbo é sempre com ing, tá bom? Bom, gente, eu percebi isso lá nas atividades, tá? E atenção, turma 309, vocês quando forem fazer as atividades, ok? As expressões would like, would rate, would love, would prefer. De novo, would like, tá aqui a tradução do lado. Would rate, would love, would prefer.
essas expressões aqui, notem que eu não tenho só o like, só o hate, love e prefer. Eu tenho would junto, tá? Então, essas expressões aqui, quando eu usar numa frase, gente, ok? É sempre, o segundo verbo é sempre com to. Ó, I would like to add you in my group. I would like to add you in my group. Eu gostaria de adicionar você no meu grupo. Então, would like to. O verbo, o segundo verbo é com to, tá? Não é com ing. Somente com essas expressões aqui, ó. Would like, would hate, would love, would prefer. Tá bom? Então, I would like to add. I would love to go, not going. I would love to go to Rio de Janeiro, tá? É diferente de eu dizer I love going to Rio de Janeiro. Agora eu só estou usando love, tá vendo? I love going to Rio de Janeiro. Eu adoro ir ao Rio de Janeiro, certo? Mas quando eu falar I would love, eu adoraria, I would love to go, com to e não com ing. Ok? Muitos outros verbos também pedem infinitivo com to. Decide, hope, learn, plan, want. Mas isso é uma outra história que eu vou falar numa outra aula, numa outra videoaula, talvez numa outra revisão. Ok? Por enquanto, a gente vai trabalhar apenas com o ing, com o gerúndio. Certo? Então, resumidamente, o que nós vimos nessa aula? Vimos o seguinte, que eu tenho o uso do gerúndio ing para indicar infinitivo. Dançar, gostar, ok? Ir, para indicar infinitivo. E que, na minha frase, para isso acontecer, tem que ter dois verbos, certo? O primeiro verbo que vai dizer que o segundo vai com ing. E quais são esses verbos? Os verbos da lista. Ó, as duas listas que eu fiz aqui nessa apresentação, que está lá no site do professor para fazer download deste conteúdo, ok? Então, é isso aí, galera. Uso do gerúndio, vamos rever. O pessoal dos terceiros anos, todos os terceiros anos, receberão mais algumas atividades sobre o gerúndio antes de continuar o assunto, ok? Bye, bye. Até mais.